Olá, tudo bem? Estou aqui com uma TV de plasma Samsung PM43H4000. O técnico que estava trabalhando com essa TV substituiu alguns componentes na placa Y e, ao ligar a TV, queimaram os mesmos componentes. Ele substituiu novamente e trouxe a TV para analisarmos juntos. Eu resolvi gravar a análise e mostrar alguns procedimentos que podem ser úteis durante a reparação das TVs de plasma Samsung. Vamos então acompanhar a análise? O técnico que estava trabalhando com essa TV substituiu o transistor YG, substituiu este diodo de bloqueio da tensão negativa e também substituiu o transistor YS, que está aqui no início do dissipador. Após substituir esses componentes, ele ligou a TV e queimou novamente os mesmos componentes. Eu vou então iniciar fazendo o teste de isolação das placas Y e Z, ou seja, vou verificar se não há curto na saída das placas Y e Z. E vou iniciar pela placa Z. E para fazer esse teste, eu vou utilizar o multímetro digital na escala de diodo. Lembrando que nessa escala, o multímetro fornece uma tensão em torno de 3 volts, com o positivo na ponta de prova vermelha e o negativo na ponta de prova preta. Em todos os testes, o multímetro deve mostrar OL, indicando que o circuito em teste está isolado. Aqui na placa Z, que na Samsung é chamada de placa X, nós vamos fazer o teste do transistor XG e do transistor XS. E vou iniciar o teste pelo transistor XG, colocando a ponta de prova negativa no terra, onde está o emissor do transistor, e a ponta positiva vou colocar neste conector, onde está o coletor do transistor. Observe que a tensão sobe lentamente, carregando os capacitores da VS, e agora o multímetro mostra OL, indicando que esses dois pontos estão isolados. Vou agora testar o transistor XS, colocando a ponta de prova negativa no conector, onde está o emissor do transistor, e a ponta de prova positiva eu vou colocar na VS, onde está o coletor do transistor. Novamente a tensão sobe lentamente, enquanto carrega os capacitores da VS, e agora aparece OL, indicando que esses dois pontos estão isolados. Podemos então concluir que não tem curto na saída da placa Z. Vamos agora fazer o teste na placa Y. Aqui na placa Y, nós vamos testar o transistor YG, o transistor YS e também vamos testar a isolação para a tensão negativa na saída Alt-L. E vamos iniciar pelo transistor YG, colocando a ponta de prova negativa no terra, onde está o emissor do transistor, e a ponta positiva vou colocar no ponto de teste Alt-L, onde está o coletor do transistor. Observe que a tensão sobe lentamente, carregando os capacitores da VS, e agora o multímetro mostra OL, indicando que esses dois pontos estão isolados. Eu vou agora testar o transistor YS, colocando a ponta de prova negativa no Alt-L, onde está o emissor do transistor, e a ponta positiva colocamos na VS, onde está o coletor do transistor. Eu vou colocar no pino 1 deste conector, que é a entrada da VS na placa Y. Podemos ver que a tensão subiu rapidamente e agora o multímetro mostra OL, indicando que esses dois pontos estão isolados. E vamos agora testar a isolação para a tensão negativa na saída Alt-L. Mantemos a ponta de prova negativa no Alt-L e a ponta positiva colocamos no terra. Podemos ver que o multímetro mostra uma tensão em torno de 880 mV, indicando que há uma fuga entre esses dois pontos. Como a fuga ocorre somente para a tensão negativa,
Provavelmente, o diodo de bloqueio da tensão negativa deve estar em curto. E como o anodo desse diodo está no Alt L, onde já estou com a ponta de prova negativa, eu vou então colocar a ponta de prova positiva no cátodo do diodo. E podemos ver que o multímetro mostra OL, indicando que o diodo não está em curto. Outro componente está ligado no Alt L e que, se estiver em curto, também pode provocar essa fuga, é o transistor YR. O emissor desse transistor está ligado no Alt L, onde já estamos com a ponta de prova negativa. E o coletor do transistor está ligado neste indutor. Basta então colocar a ponta de prova positiva no terminal do indutor. Podemos ver que o multímetro mostra aproximadamente 0 volt, indicando que esses dois pontos estão em curto. Podemos então concluir que o transistor YR está em curto. Apenas para efeito de orientação, observando aqui no dissipador, podemos ver aqui o transistor YR e aqui o diodo clamp, que está em paralelo com o transistor. Portanto, o curto pode estar no diodo ou no transistor. Eu vou então retirar a placa e verificar qual componente está em curto. Aqui já substituí o transistor YR, ele realmente estava em curto. Coloquei outro transistor do mesmo código, 30J127. Também retirei os capacitores eletrolíticos ligados a VS, para em seguida fazer o teste com a lâmpada em série. E após retirar os capacitores, encontrei um defeito muito comum nessas placas. Este capacitor danificado. Observe que tem um furo na parte de baixo. Este capacitor está em paralelo com o transistor YS. Ele apresenta fuga quando a placa é alimentada e acaba queimando os transistores de saída. Provavelmente, este capacitor causou a queima de todos os componentes. Eu vou substituir por este capacitor de 470 pF por 2 kV. Observe que o que está na placa é de 1 kV. Eu vou então aumentar a isolação do capacitor. Aqui, já coloquei a placa no lugar e vou testar novamente a isolação para a tensão negativa na saída Alt L. Multímetro na escala de diodo. Vou colocar a ponta de prova negativa no Alt L e a ponta positiva vou colocar no terra. Podemos ver que agora o multímetro mostra OL, indicando que esses dois pontos estão isolados. Eu vou aproveitar e verificar também se não há fuga em um CI buffer. Mantemos a ponta de prova negativa no Alt L e a ponta positiva colocamos no Alt H, que é a alimentação dos CIs buffers. E podemos ver que o multímetro mostra OL. Podemos então concluir que nenhum CI buffer está com fuga. Agora, já podemos analisar com a TV ligada. E para proteger as placas, eu retirei os capacitores da placa Y, retirei os capacitores da placa Z, coloquei uma lâmpada em série com a tensão VS, uma lâmpada halógena de 220 volts e 150 watts. Observe que a lâmpada está ligada nos fios de alimentação. Eu retirei o cabo de alimentação das placas e coloquei este cabo com uma lâmpada adaptada. E vamos então verificar a forma de onda Y no ponto de teste Alt L. Para essa medição, ajustei o voltsdiv em 100 volts e o secdiv em 500 microsegundos. Liguei a TV. Podemos ver que surgiu uma forma de onda e desapareceu logo em seguida. Eu vou desligar e ligar a TV para vermos novamente. E novamente surgiu uma forma de onda e desapareceu em seguida. Deve estar ocorrendo consumo excessivo no momento que as placas são alimentadas e acaba acionando a proteção. Para verificar se tem consumo excessivo,
Vou medir a tensão Vs fornecida pela placa-fonte e a tensão Vscan gerada na própria placa Y. E para essas medições, vou ajustar o SecDiv em 500 milissegundos, que é o ajuste ideal para visualizar variações de tensões. Eu vou medir primeiro a tensão Vs no ponto de teste SVC-Vs. Em situação normal, não pode ocorrer variação na tensão Vs. Vou ligar a TV. Podemos ver que a tensão subiu e permaneceu em 200 volts. Podemos então concluir que não há consumo na tensão Vs. Eu vou agora medir a tensão Vscan no ponto de teste Vscan. Em situação normal, também não pode ocorrer variações na tensão Vscan. Vou ligar a TV. Podemos ver que a tensão caiu e permaneceu em torno de menos 200 volts. Podemos então concluir que não há consumo na tensão Vscan. Como não tem curto nem consumo nessas placas, estamos com lâmpada em série, retiramos os capacitores das placas Y e Z, nós podemos então desativar a proteção para analisar através das formas de ondas. A proteção é chamada de DRV Reset. E observando o nome dos pinos ao lado do conector, podemos ver que o DRV Reset é o pino 21. Essa proteção é acionada com nível alto, ou seja, quando o pino 21 vai para nível alto, as placas Y e Z são desligadas. Para desativar a proteção, devemos ligar o pino 21 ao terra. Eu vou então ligar o pino 21 ao pino 20, que é o GND. Aqui no conector nós temos os pinos 25, 24, 23, 22 e 21. Eu vou então jampear os pinos 21 e 20. Lembrando que essa proteção só pode ser desativada quando estamos com uma lâmpada em série com a tensão Vs e sem os capacitores nas placas Y e Z. Muito bom. Proteção desativada. Aconteça o que acontecer, as placas não serão desligadas. Eu vou então medir novamente a forma de onda Y no ponto de teste Alt-L. O osciloscópio está ajustado novamente em 100 volts e 500 microsegundos. Liguei a TV. Podemos ver que surgiu a forma de onda e as placas permaneceram ligadas. E mesmo com a forma de onda se movimentando na tela, é possível notar a presença dos pulsos de sustentação, das rampas set-up e set-down, bem como a tensão Vscan no período de endereço. Podemos então dizer que, aparentemente, a forma de onda está normal. E podemos ver que a lâmpada está levemente acesa, indicando que não há consumo excessivo. Vou verificar também a forma de onda na saída da placa Z. Vou colocar a ponta de prova em qualquer pino deste conector. Todos estão unidos, ligados ao mesmo ponto. E observando no osciloscópio, podemos ver a forma de onda Z. E mesmo com a forma de onda se movimentando, é possível ver que, aparentemente, esta forma de onda está normal. Como a lâmpada em série permanece levemente acesa, ela aquece muito. Eu vou então desligar a TV até a lâmpada esfriar um pouco. Colocando a mão sobre esse dissipador, percebo que ele não aqueceu. Este diodo também não aqueceu e o transistor YG também não aqueceu. Eu vou agora verificar a forma de onda na saída de um CI buffer. Vou verificar neste ponto de teste, que está ligado em uma das saídas de um CI buffer. Liguei a TV, surgiu a forma de onda. Vou ajustar o trigger level para trigar o osciloscópio pela primeira rampa setup. Assim a forma de onda ficará parada na tela do osciloscópio.
Aqui podemos notar uma redução de amplitude dos pulsos de sustentação. Isso ocorre devido à presença da lâmpada em série com a tensão Vs, mas podemos considerar que isso é normal. Aqui podemos ver a primeira rampa set-up subindo a quase 300 volts, a rampa set-down descendo a quase menos 200 volts, e temos também um pulso de varredura no período de endereço. Podemos então concluir que essa parte da forma de onda está normal. Eu vou agora ajustar o SecDiv para vermos os detalhes dos pulsos de sustentação. Primeiro eu vou comprimir o sinal na tela e vou posicionar no centro da tela o último pacote de pulsos. Como é o pacote com maior número de pulsos, será mais fácil analisar. Agora eu vou esticar o sinal na tela até aparecer os pulsos em detalhes. Aqui está ótimo. Vou mudar o voltsdiv para 50 volts. E agora eu vou memorizar o sinal através da tecla Run Stop. Agora podemos ver em detalhes os pulsos de sustentação. E observando com muita atenção, é possível notar um erro na parte de baixo desses pulsos. Um erro muito sutil, difícil de ser percebido. Observe que a parte de baixo está levemente inclinada. Essa parte do pulso é formada pelo transistor YG, que tem que conduzir fazendo a tensão cair até 0 volt. Mas note que a tensão não chegou a 0 volt. Provavelmente o transistor YG não está conduzindo corretamente. Vamos conferir diretamente no coletor do transistor. Eu vou então desligar o Run Stop e vou colocar a ponta de prova no coletor do transistor YG. Aqui já temos a forma de onda no coletor do transistor. Vou primeiro ajustar o level na região do sinal e vou memorizar no pulso de sustentação. Novamente. Aqui está ótimo. Aqui podemos notar o mesmo erro. No início da condução do transistor YG, a tensão não chega a 0 volt. Podemos então concluir que o transistor YG não está conduzindo corretamente. Geralmente, isso ocorre devido a um erro na polarização do transistor. Vamos então verificar a polarização do transistor. Eu vou então desligar o Run Stop, vou ajustar o voltsdiv em 5 volts e vou colocar a ponta de prova no gate do transistor YG, onde em situação normal deve ter pulsos com amplitude em torno de 15 volts. Observando no osciloscópio já podemos ver os pulsos no gate com amplitude em torno de 15 volts. Vou memorizar para ver em detalhes os pulsos de sustentação. Aqui está bom. Observe que o pulso sobe rapidamente até 15 volts, proporcionando uma boa polarização. E mesmo assim o transistor não conduz corretamente. Podemos então concluir que a polarização está correta e o erro de condução é devido à deficiência do próprio transistor. Como esse transistor foi substituído, provavelmente ele tem características diferentes do original. Observando o código do transistor, podemos ver que é um RJP30H1. O transistor utilizado nesta posição é o FGD4536. Embora eles sejam similares, o transistor que foi colocado na placa tem características bem inferior ao original, por isso está apresentando defeito. Eu vou então substituí-lo pelo transistor FGD4536.
Após substituir o transistor, vamos conferir novamente a forma de onda no coletor do transistor YG. O osciloscópio está ajustado em 50 volts e 2 microsegundos. Liguei a TV e surgiu a forma de onda no coletor do transistor YG. Vou memorizar nos pulsos de sustentação. E agora podemos observar a diferença. Quando o transistor YG conduz, a tensão cai rapidamente até 0 volt, indicando que o transistor está conduzindo corretamente. Eu vou agora retirar o curto entre os pinos 21 e 20 do conector e liberar a proteção. Proteção liberada, e vamos conferir novamente a forma de onda Y no ponto de teste Alt-L. Para essa medição, já ajustamos o osciloscópio em 100 volts e 500 microsegundos. Liguei a TV, surgiu a forma de onda e agora as placas permaneceram ligadas. Podemos então concluir que a proteção estava sendo acionada devido ao erro de condução do transistor YG. E podemos ver que a lâmpada permanece levemente acesa, indicando que não há consumo excessivo. Aqui já coloquei os capacitores na placa Y, coloquei os capacitores na placa Z, retirei a lâmpada em série, coloquei novamente o cabo de alimentação das placas e vou conferir novamente a forma de onda na saída do CI buffer. O trigger level já está ajustado em 200 volts para trigar o osciloscópio pela primeira rampa setup. Liguei a TV. Surgiu a forma de onda. Podemos ver que agora a amplitude dos pulsos de sustentação está normal, porque agora estamos sem a lâmpada em série. E como a forma de onda já está normal, provavelmente a imagem também está normal. Eu vou então conectar a antena e verificar se a imagem está normal. Aqui, a TV está ligada, sintonizada em um canal, onde podemos ver que a imagem está normal. E assim, concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.